Meus irmãos, nós temos hoje colocado no nosso coração, da equipe pastoral, no meu coração especificadamente, este tema que nós anunciamos nas redes sociais para a nossa manhã, a lei da alegria. Se você quiser já abrir no Salmo 128, nós vamos ler logo mais juntos. Enquanto você abre, eu quero lembrar a todos nós a realidade dos dias que nós vivemos. Nós vivemos tempos muito curiosos. O homem, ele avança cada vez mais no conhecimento, na tecnologia. Hoje nós dominamos o fogo, os animais, a natureza. Nós temos domínio sobre as águas. Nós utilizamos o ar como nunca antes na história da humanidade foi utilizado. E esse senso de conquistas nos leva a um senso de que parece que isso tudo nos traz alegria, nos leva à felicidade. Mas quando nós olhamos para a vida da maioria das pessoas sobre a face da terra, nós percebemos que o ser humano não está feliz. E ele não está feliz justamente porque ele vive iludido pelas suas conquistas. Cada vez mais o ser humano luta por conquistas e por alegrias que são temporárias, que são passageiras, momentos felizes e não uma satisfação que prevalece. É uma alegria aparente porque muitas vezes ela está depositada em coisas e não em pessoas, e muito menos em Deus. O que se torna ainda mais curioso o tempo que nós vivemos, é que ao mesmo tempo que o homem conquista, e não encontra felicidade, ele continua em busca da felicidade. Isso fica muito claro nos livros mais vendidos, nos filmes, nas séries, nas novelas. Por exemplo, você encontra em livrarias hoje títulos como "O segredo é ser feliz", "O sucesso não acontece por acaso", "Sucesso e prosperidade", "7 passos para a felicidade", "10 passos para um grande amor", "26 rumos para a sua vida", "Seja feliz", e por aí vai. O resultado de toda essa produção, o ser humano está cada vez mais perdido. A pergunta que surge nesta manhã então é: onde encontrar a alegria? E você abriu a sua Bíblia numa proposta de Deus para as nossas vidas, uma resposta do Senhor. Se você busca a alegria, a felicidade na sua vida, a sua busca acabou. Porque o que nós vamos ler agora é o que nós estamos didaticamente chamando nesta manhã de a lei da alegria. Vamos ler de forma alternada, os irmãos podem ler tanto em suas Bíblias quanto aqui na nossa projeção. Os irmãos lerão o que está em negrito, eu lerei em azul. Podem começar. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a figueira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vejas também os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela transforma. Pelo
teu poder, ó Pai. Por isso nós clamamos que o teu Espírito Santo nos visite de forma especial e que haja uma transformação de dentro para fora, para que a tristeza se transforme em alegria, para que as circunstâncias da vida passem a ter significado. Só o Senhor pode fazer isso, e é por isso que nós clamamos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico começa nos apresentando a lei da alegria, e uma pergunta nós precisamos fazer como pontapé inicial da nossa reflexão. A pergunta é: quem é a pessoa feliz? A sensação clara que nós temos ao ler este salmo é que o salmista ele escreveu os 6 versos que nós lemos buscando resposta a essa pergunta. Eu estou vendo a resposta, eu consigo elaborar a pergunta. Ele perguntou a si mesmo: quem em todo o mundo, todas as pessoas espalhadas pelo mundo afora, é a pessoa verdadeiramente feliz? Ao fazer essa pergunta, ele começa então a refletir e a escrever a respeito das respostas a essa pergunta. E o primeiro ponto que eu quero refletir com você nesta manhã é que para ser feliz é indispensável a bênção de Deus. Pode escrever aí se você gosta de anotar. Serão 3 pontos. O primeiro é: para ser feliz é indispensável a bênção de Deus. Da onde eu deduzo isso? Da abertura do Salmo, que nos apresenta: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na verdade, todo o desdobramento dos demais 5 versos é um aprofundamento do que ele afirma neste verso primeiro. Ele está dizendo o seguinte: bem-aventurado significa a pessoa feliz, a pessoa alegre. Dependendo da versão bíblica que você utiliza, da tradução, vai aparecer a palavra exatamente feliz, alegre, abençoado. Se nós olhamos para os demais versos, o verso 2, nós lemos, vai aparecer a expressão feliz será. No verso 4, será abençoado. No verso 5, o Senhor te abençoe. É um movimento de alegria em nossas vidas. Agora, preste atenção no que nós estamos dizendo aqui com essa afirmação. O texto deixa muito claro que sem a bênção de Deus, ninguém pode experimentar a real, a autêntica alegria. Essa é a tese principal do autor, e aprove a Deus preservar esse escrito para que essa tese fosse transformada em palavra de Deus e edificar as nossas vidas hoje. Em outras palavras, como diz um outro salmista, a alegria vem do Senhor. Meus amados irmãos, sabe qual é o nosso problema? Não sabermos ou nos esquecermos de que nós não podemos ser felizes sozinhos. A expressão que nós tanto conhecemos e tanto faz parte das doutrinas reformadas, a graça, que aparece especialmente no Novo Testamento, sobre a expressão grega charis, significa, quando a gente fala a graça de Deus, a graça sobre as nossas vidas, significa exatamente essa alegria. E eu não sei você, meu amado irmão, minha amada irmã, mas eu sou discípulo de Jesus há muitos anos, e às vezes eu faço alguns exercícios, imaginando como que seria a minha vida se eu não fosse discípulo de Jesus. E eu não estou levando em consideração o fato de eu ser pastor, mas o fato de eu ser discípulo de Jesus como você. E quando eu faço essas reflexões, uma coisa que me vem à mente é eu não conseguir imaginar como que alguém consegue viver sem confiar em Deus? Como que alguém consegue viver todas as circunstâncias da vida
Como que alguém consegue ter uma mãe, uma esposa internada na UTI? Como que alguém pode estar encarando o luto? Como que alguém pode estar encarando o desemprego? Como que alguém está à espera de uma cirurgia no coração? Como que alguém foi alvo de um acidente? Está prestes a fazer uma cirurgia e viver sem uma perspectiva, sem uma esperança, sem uma confiança em Deus. Eu não consigo imaginar como é possível viver alegre, feliz, sem Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, ali por volta do capítulo 4, ele diz, numa tradução livre, coisas do tipo: nós não sabemos direito o que fazer, mas o Senhor Deus sabe o que fazer. E a perspectiva de Paulo ali é de sofrimento, de angústia, mas ele está falando: olha, eu não sei o que fazer, não está nas minhas mãos o poder para eu me tornar alegre, mas está nas mãos de Deus, e Ele me ama. Isso me traz alegria, isso me traz gozo, isso me traz paz, como é apresentada no verso de número 6. Meus amados irmãos, nós somos dependentes de Deus, e nós descansamos nisso. Diferente do que muitas pessoas imaginam, muitas pessoas que não conhecem Deus imaginam que ser dependente de Deus é algo ruim. Ah, não, eu quero ser independente da minha vida, eu quero fazer o que eu quiser e não o que Deus quer. Que Deus mandão é esse que fica dizendo o que pode e o que não pode? Na perspectiva de quem nunca experimentou os valores do reino de Deus, essa dependência é ruim. Mas o que a pessoa descobre? A pessoa descobre, quando descobre, que viver independente, fazer o que quiser da vida, é aonde não repousa a alegria, a felicidade. Porque quando eu deposito a minha esperança no Senhor, a minha confiança no Senhor, Ele vai movendo a minha vida de forma que, independente das circunstâncias, ainda que eu possa admitir, isso não é errado, momentos de sofrimento, momentos de luto, momentos de choro, ainda assim, eu sei que a minha vida e a vida das pessoas que eu amo está nas mãos do Senhor, e Ele proporciona uma alegria plena. Entenda uma coisa definitivamente nesta manhã: sua busca por alegria, sua busca por felicidade sem Deus, não vai te levar a lugar algum. E exatamente porque nós não podemos ser alegres sozinhos, sem Deus, que Deus nos mostra neste salmo 2 passos para nós experimentarmos essa alegria dele. E o primeiro passo é o meu segundo ponto aqui da nossa reflexão. Para ser feliz, é indispensável conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a lei da alegria. Um passo da lei da alegria. Já anotou? Vamos para o texto bíblico novamente. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Meus amados irmãos, eu sei que a maioria de vocês sabem que esse temer não significa medo, não significa uma fobia. Ah, então o texto bíblico está falando que eu tenho que ter medo de Deus. Não, claro que não. Seria ilógico um texto que nos mostra a lei da alegria, o caminho para a felicidade, apresentar um passo que seria termos medo do Deus Criador do universo e de todas as coisas. Claro que não. Temer ao Senhor aqui traz o significado de reverenciar, o significado de respeito, o significado de venerar, e talvez mais significativo nos nossos dias, de adorar a Deus. O caminho da alegria passa por essa lei da adoração, do temor ao Senhor. Agora, esse temor aponta para o conhecimento da sua palavra. O que nós chamamos na teologia de doutrinas,
as doutrinas de Deus. Conhecer a Deus é um passo para a nossa alegria plena. O grande pregador reformado, Martyn Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte, está aí na tela: sempre vejo que aqueles que são levados por todo o vento de doutrina são aqueles que são preguiçosos demais para estudar doutrina. Conhecimento de Deus, conhecimento de nós mesmos, conhecimentos da igreja, conhecimento a respeito do propósito, do significado que nós temos em nossas vidas, que o Senhor nos deu. Agora preste atenção, isso passa por um passo intelectual, sim. Isso está relacionado ao cognitivo. Eu preciso me debruçar a respeito das coisas do reino de Deus. Eu preciso entender o Rei do Universo e aonde eu estou inserido. A minha felicidade, a minha alegria passa pelo estudo. Isso não é muito complicado para alguns meios, como por exemplo o nosso. Tradicionalmente os presbiterianos, eles são identificados, é uma marca do presbiterianismo, o estudo da palavra, o estudo aprofundado. Mas mesmo nós temos que acionar um sinal de alerta, porque muitas vezes nos perdemos neste ponto. E meus amados irmãos, a felicidade de conhecer a palavra levou, por exemplo, a nação de Israel no tempo de Neemias. Leia ali depois em casa, Neemias capítulo 8, mais ou menos, ali naquele contexto. Quando eles encontram a palavra de Deus, a expressão bíblica traz a ideia de que eles nunca antes tinham experimentado uma alegria como aquela. Porque eles encontraram, ou se reencontraram com a palavra de Deus. Hollywood tentou registrar isso num filme conhecido chamado O Livro de Eli. É ficção, é narrativa com liberdade artística, mas demonstra a riqueza do que seria um futuro apocalíptico, em que não existe mais a palavra de Deus, mas então foi encontrado um exemplar. E o filme todo se desenrola sob a perspectiva da luta por aquele exemplar que é então considerado a relíquia, o bem mais precioso sobre a face da terra. Dá vontade de contar o final, mas eu não vou fazer isso com quem não assistiu ainda. Essa perspectiva bíblica e da nossa cultura, que mostra a riqueza, a alegria que nós encontramos na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Por quê? Porque conhecer a Deus traz alegria. E é assim que há o desdobramento dessa reflexão nos versos seguintes. Obviamente eu não vou entrar em detalhes, mas eu sublinhei aí, exatamente conhecer a Deus traz alegria aonde? Traz alegria no meu trabalho, na minha profissão, verso número 2. Traz alegria na minha família, verso número 3. Na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus filhos, depois lá no verso 6, na minha relação com os meus netos. É eu temer ao Senhor que traz essas consequências positivas, também na minha relação com a igreja, verso número 5, representada pela prosperidade de Jerusalém. Essa é a lei da alegria. Por isso é alegre, por isso é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Mas não apenas isso. Em terceiro e último lugar, para ser feliz, é indispensável obedecer a Deus. Nosso primeiro ponto foi: para ser feliz é indispensável a bênção de Deus. A alegria vem de Deus. Nosso segundo ponto foi: para ser feliz é indispensável conhecer a Deus. E agora, para ser feliz é indispensável obedecer a Deus. É o final do verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e, leiam comigo,
anda nos seus caminhos. Aqui, meus amados irmãos, nós temos o passo prático de toda coisa. Até então nós estávamos no campo intelectual. Aqui não. De tudo que nós estamos falando, aqui é quando eu entro em ação. E não se engane, esse é o passo mais difícil. Esse é o nosso maior desafio. Porque esse passo exige de mim, exige de você, independente de eu ser pastor, independente do conhecimento que nós temos da Bíblia e dos valores do reino, exige de todos nós, do que mais conhece e do que menos conhece, exige obediência. E nós temos dificuldade com isso. Existem muitas coisas que nós fazemos, que nós não fazemos, mas nós sabemos que deveríamos fazer. A tendência de sermos desobedientes é muito maior que a nossa tendência de ser obediente. Isso, teologicamente, biblicamente falando, é fruto do nosso pecado, da nossa natureza, que carregamos lá desde Adão. Mas também é um traço cultural, meus amados irmãos. Todos nós sabemos que é melhor para a nossa saúde comermos comida saudável. Mas nós comemos sempre? Não. Já tem gente mudando o cardápio do almoço hoje aí, né? Todos nós sabemos que a prática de exercícios físicos é fundamental para a nossa saúde. Mas quantas vezes somos desobedientes com essa boa prática? Todos nós sabemos que nutrir relacionamentos profundos, nutrir boas amizades, não só de rede social, não só de bom dia, boa tarde, boa noite, mas amizade de olhar no olho, de rasgar o coração, de orar junto. Todos nós sabemos que isso é vital para as nossas vidas. Mas cultivamos isso como deveríamos cultivar? Talvez alguns, talvez não a maioria. Todos nós sabemos que não há nada mais importante em nossas vidas do que a comunhão com Deus. Mas quando nós olhamos as 24 horas gastas, todos os dias em nossas vidas, nós dedicamos a maior parte do tempo, ou boa parte desse tempo, em nossa comunhão com Deus. Por isso que a palavra de Deus nos mostra que a obediência é uma marca do nosso verdadeiro amor a Deus. E Jesus confirma isso quando em João 14 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Assim, sem querer menosprezar os apóstolos, mas se fosse o apóstolo Paulo falando isso, o apóstolo Pedro, ou algum profeta do Antigo Testamento, já teria um valor enorme. Sendo Jesus, uau! É Ele falando, quem Ele entende que realmente o ama. E esse amor, segundo Jesus, não segundo Marcelo, não segundo a IPVM, não segundo a IPB, segundo Jesus, esse amor está naquele que o obedece. Então, meus amados irmãos, andar nos caminhos do Senhor aponta para a nossa obediência. Temer ao Senhor é uma atitude interna. Andar nos caminhos do Senhor é a minha atitude externa. É algo voluntário. Deus não me obriga a obedecê-lo, porque Ele não nos criou como robôs. Mas quando eu entendo que este é o caminho, esta é a lei da alegria, eu voluntariamente falo: Senhor, eu quero te obedecer, porque eu não sei o que é melhor para a minha vida. Normalmente nós tememos ao Senhor, mas nós queremos seguir os nossos próprios caminhos. E é aqui que eu quero lembrar a minha vida e a sua vida. Nós não vamos encontrar a alegria. A gente conhece o Senhor, a gente conhece as doutrinas, mas eu quero seguir o meu caminho. Por isso você está infeliz, por isso você anda insatisfeita.
Nós temos problemas na nossa cultura com essa palavrinha obediência ou mandamento, reportando mais ao Antigo Testamento. E eu vou colocar uma imagem aqui que talvez você conheça, talvez você já tenha visto em redes sociais, que ilustra isso que eu estou dizendo. Tudo bem, eu sei que nem todos vão ler, mas eu vou ler, tá? Fiquem atentos à figura aí. A charge diz assim, o que está pulando a cerca ali: detesto ficar confinado por essa cerca. Eu estou saltando sobre ela. E a cerca está escrito assim: os mandamentos de Deus. E aí está o irmãozinho ali do lado falando: espere, isso não é uma cerca. E aí vem a outra imagem, ele dizendo: isso é uma proteção. E o fulaninho ali caindo no abismo. A maioria dos seres humanos que não conhecem a Jesus, o Evangelho, eles entendem que os mandamentos de Deus são como uma cerca, que eles não podem fazer algumas coisas, quando na verdade a obediência ao Senhor é uma forma que o Senhor apresenta de nos proteger. E como diz Provérbios, que está ali na tela: o que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Na prática, o que eu quero dizer para você é: estabeleça prioridades para a sua vida. Deixa eu deixar aqui um pouco mais. Como, pastor? Me fala como, eu quero ter essa alegria. Coloque seu relacionamento com Deus em primeiro lugar na sua vida. Você é bem-aventurado porque o Senhor revelou a você a sua palavra. Então coloque em primeiro lugar na sua vida. Pastor, mas e o resto? E as contas para pagar? E as pessoas que estão sofrendo e eu sofro junto? Calma. Isso tudo é secundário. E essas coisas vão se encaixar. Volte às coisas mais simples da vida. A alegria está numa vida simples. Vocês perceberam que o Salmo como um todo, o Salmo nos apresenta a lei da alegria, mas são coisas simples. Fala de família, de trabalho, de relacionamento com Deus, de relacionamento com outros irmãos. Eu sei que isso vai soar meio que como coaching da pós-modernidade aí, mas a minha afirmação é à luz da palavra, tá? A felicidade está nas pequenas coisas da vida. Valorize-as. Deus é que está conduzindo a sua vida. Valorize o que realmente importa nesta vida. É nessas pequenas coisas que você vai encontrar a alegria. Você vai ver Deus agindo. E lembre-se sempre, para ser feliz, é indispensável a bênção de Deus. A alegria vem do Senhor. Nós não conseguimos sozinhos. Lembre-se também, para ser feliz, é indispensável conhecer a Deus. Valorize a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. É nela que você encontrará a alegria. E para ser feliz, é indispensável obedecer a Deus. As ordenanças, os mandamentos de Deus não são para nos limitar, para nos impedir de termos alegria, de termos felicidade. Não são muros nos impedindo de ver a realidade. Não, são cercas de proteção. Ele só faz isso com quem Ele ama. O Senhor nos orienta como sermos realmente alegres na nossa vida. E aqui está no Salmo 28, o que nós estamos chamando de a lei da alegria. Amém? Nós vamos cantar uma canção, a equipe está se posicionando, que se chama De Todo o Meu Coração. Talvez nem todos conheçam, mas acompanhe a letra dessa canção, que diz que eu louvarei, eu adorarei ao Senhor
eu cantarei as maravilhas que Ele fez, e que no Senhor eu me alegro, e no Senhor eu canto. Cante essa canção, acompanhe os nossos músicos à luz dessa reflexão a respeito da lei da alegria. Vamos ficar todos em pé?